fomos, Robson, o Marcos e eu, essa manhã, eu estava pregando o evangelho ali na cidade de Farroupilha, num centro de recuperação de drogados. Coisa mais linda, pessoal. Coisa mais linda de ver. Antes de eu pregar, chamaram um jovem para dar um testemunho. Devia ter mais ou menos um jovem. Quando eu digo jovem, eu estou dizendo um cara de uns 30 anos, porque conforme a gente vai envelhecendo, os jovens vão envelhecendo junto com a gente. E esse jovem tinha uns 35 anos, 30 anos mais ou menos. E eu vinha no carro comentando com o Ed, e uma coisa que tocou muito. Ele com 35 anos, estava envolvido com crack, com cocaína, maconha, e ele estava ali mais ou menos, não sei quantos meses ele estava ali, Marcos. E ele olhou para a igreja e pediu perdão. Era dia de visita dos familiares, e ele pediu perdão para a esposa dele, para o filhinho dele de 11 anos, e ele tem um filho de 17 anos. E ele chorando, ele pediu perdão pelo tempo que ele ficou mergulhado nas drogas. E ele disse que não tem sido fácil para ele a abstinência, mas ele tem encontrado conforto na palavra de Deus. Eu fiquei muito feliz, pessoal. Porque a maioria dos centros de recuperação que a gente vai não é assim. E eu vi muita gente lúcida ali. Muito bom. Bom, para quem não me conhece, sou Jackson. Eu estou pastoreando essa igreja amada de Jesus. E nós estamos dentro de uma série de mensagens. Tá? Tem como baixar um pouquinho só meu microfone? Pouquinha coisa. Aí, tá bom. Nós estamos dentro de uma série de mensagens sobre Jesus. Tem gente que está acompanhando toda a série. E hoje é a semana 7, são 12 semanas. Não é uma coisa como sendo uma campanha, Ed, que se o cara não vier num dos dias, ele volta para o final da fila. Não tem nada a ver com isso. Tipo, tô conseguindo ali, daí... Poxa, não. Então não é. Essa mensagem, pessoal, é o lado B. Tá muito alto. Então baixa mais aí. O pessoal, você tem que me ajudar aí. Se tiver alto, vocês falem mesmo. Tá baixando? Pode baixar? Tá bom assim? Tá bom? Tá alto ainda? Não baixou nada? Então baixa mais aí. Som. Baixou? Não baixou? Vamos lá? Sim? Não? Tá bom? Então tá. Muito alto? Eu vou gritar, porque sabe que eu grito, pessoal. Tá bom? Então tá, vamos lá. Pessoal, é assim, ó. Quem está estudando? Quem está estudando? Quem está estudando? Tá, agora eu não estou sem nada de retorno aqui. Eu vou te enlouquecer, cara. Som. Aí voltou o retorno, agora tá bom. Quem está estudando? Quem está estudando... Não, desculpa. Não a Bíblia. Quem está estudando faculdade, segundo grau... Quem está estudando? Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. Por que quem está estudando é adolescente? As adolescentes levantam a mão meio assim, né? Levanta a mão, vamos lá. Quem está estudando, pessoal? Então tá. Primeiro, quero que vocês prestem muita atenção nessa pregação de hoje. Não só quem está estudando, toda a igreja, mas vai ter algumas coisas que vocês vão ouvir no colégio, vocês vão ouvir na faculdade, e algumas coisas vão ser respondidas aqui, pessoal. Tá? E no final, é lógico que a mensagem não é para um grupo de pessoas, é para toda a igreja, mas eu quero chamar a atenção, principalmente dessa gurizada. Eu vinha no carro e falei para a Aline, tu presta atenção quando estiver pregando. Desliga o celular, desliga o iPhone, desliga o Facebook, tá? Então vamos lá, pessoal. Nós lemos essa pregação de hoje, ela é o lado B da pregação da semana passada. É como se fosse uma moeda com dois lados. Não, umas moedas sem dois lados. Então, semana passada nós falamos sobre... ninguém sabe, pessoal. Eu vou me matar. Sobre a cruz de Cristo. Foi a semana 6. Tem uma sequência as pregações. No último dia eu vou trazer para vocês uma colinha com resumo de cada uma para levar para casa dormindo. Depois da morte, eu gostei de uma coisa. Essa semana a Beth chegou assim. Oxe, quem tu vai pregar domingo? Eu acho legal quando pergunta. A Thalita quando vem me pergunta também. Quem tu vai pregar domingo? Daí eu falei, Beth, eu preguei semana que passou sobre a cruz, sobre a morte. Depois da morte vem a ressurreição. Pessoal, isso aqui eu estou explodindo por dentro. Vamos lá. Jesus
ressuscitou dentre os mortos, semana 7 da série sobre Jesus. Pessoal, quem é que vê televisão aí? Quem é que vê TV aberta? Quem é infeliz que nem eu que não tem TV a cabo? Que vê o Jô Soares? Pessoal, eu não gosto de Jô Soares, mas eu vi sexta-feira. E quando eu vi, eu disse, eu vou falar domingo na igreja isso. Tava a Alcione Marcos. Ela tava no Jô Soares. E a Alcione, eu não sei se era uma tatuagem de borboleta que ela tinha. Ou era um penduricalho de borboleta. E daí o Jô olhou para ela e disse assim, que legal, borboleta. E ela disse, uma borboleta. Eu tenho uma ligação espiritual com as borboletas. Eu olhei para a Thalita e disse, não. Pessoal, aí o sangue aqui foi subindo. E daí ela disse, eu tenho uma ligação espiritual com as borboletas. E o Jô, é mesmo, eu também tenho uma ligação espiritual com as borboletas. Mas ele estava falando sério, ele não estava tirando onda com ela. E ela disse, pois bem, a minha mãe, ela tinha uma ligação muito grande com as borboletas, a Alcione falou. E ela disse assim, quando ela morresse, ela falou, quando eu morrer, se vocês sonharem com borboletas, joguem no jogo do bicho no outro dia. E daí o Jô perguntou assim, tá, e vocês ganharam? Ela disse, não, nós nunca jogamos. Mentira. Ela ficou com vergonha de dizer que ela não jogou, que ela jogou e não ganhou. Mas ficou aquele lance das borboletas que tem uma ligação espiritual. Pessoal, eu fiquei louco com aquilo. Vocês botem no YouTube e procurem Rodrigo, eu não me lembro sobre o sobrenome dele, Rodrigo no Jô Soares. O cara é um arqueólogo bíblico. Os argumentos dele, ele demule a pau qualquer ateu. Ele bota no chinelo qualquer argumento que diz que Deus não existe. Aí ele chega no Jô Soares com um monte de argumento, esfregando argumento na cara do Jô, e o Jô fica se defendendo, não, porque não é assim, porque Jesus, porque a Bíblia. Pessoal, daí vai um cara com uma borboleta e diz que tem uma ligação espiritual, e o Jô diz que também tem. O nosso povo é um povo que não raciocina. Pessoal, tem coisas nessa mensagem de hoje para nós sentirmos, para nós levarmos para casa, para nós botarmos em prática, mas tem muita evidência que eu quero trazer para vocês aqui essa noite. Muitas evidências irrefutáveis que Jesus ressuscitou. Vamos lá, pessoal. Correndo, vamos lá. Primeira, antes de ler aqui, olhem para mim uma coisa. Eu vou falar sobre a Bíblia para vocês. Como que vocês sabem que a Bíblia é verdade? Quem disse para vocês? Quem chegou e disse assim, não, Vera, está escrito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, aí tu diz para mim, tu acredita que é a palavra de Deus? Acredita, né? A Bíblia é a palavra de Deus? Sim. Acredita, Márcio, que a Bíblia é a palavra de Deus? Nós acreditamos. Nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas por que, pessoal, que a Bíblia é a palavra de Deus? Eu vou pegar o Novo Testamento para vocês. Vamos lá. Para nós analisarmos um documento. Para nós analisarmos um documento histórico, existem duas formas de analisar ele. E não é de uma forma científica. Vou explicar para vocês. Me prova cientificamente que Jesus ressuscitou. Não tem como. Como não tem condição de eu provar cientificamente que o Robson teve aqui na igreja hoje. Porque provas científicas, elas são repetidas vezes, a pessoa fica repetindo numa temperatura ideal. A pessoa, por exemplo, eu quero provar que o gelo boia na água. A pessoa vai num local a 22 graus Celsius, vai pegar o gelo, vai largar na água, vai anotar. Vai repetir essa experiência umas 100 vezes. E das 100 vezes, todas vezes o gelo boiou. Ou seja, a forma como nós podemos provar que o Robson esteve aqui na igreja hoje é por provas de testemunho. É uma prova que é evidenciada mediante o testemunho de pessoas. Tudo na história foi comprovado dessa forma. Tudo. Tudo na história é comprovado de uma forma testemunhal. Então vamos lá. A primeira prova que eu quero mostrar para vocês, antes de entrar na mensagem, que a Bíblia é um documento sério, é a seguinte, prova bibliográfica.
O que é isso? É a distância do original, ou seja, o pessoal chama de autógrafo. Foi lá, Paulo escrevendo a carta aos Coríntios, tal. Ele escreveu o original. A distância do original da cópia mais velha que se tem em mãos, tá? Porque a literatura antiga era escrita em material perecível. Não existe originais de nada no mundo. Nada. Porque eram escritos em materiais perecíveis. Então precisava-se de copistas. Então vamos lá. Platão. O texto mais antigo tem 1.200 anos até o momento que Platão escreveu. Platão escreveu e o texto mais antigo que se tem em mão dele, ou seja, mais próximo da época que Platão escreveu, tem um hiato, uma distância de 1.200 anos. Tucídides escreveu e o menor hiato possui 1.300 anos. Aristóteles escreveu 1.400 anos. Vamos para o Novo Testamento. O Novo Testamento, a maior distância são 100 anos apenas. 100 anos do papiro de John Ryland e 150 anos dos papiros de Chester Beatty. Prestem atenção. Existe uma outra prova para você provar que um documento é verdadeiro. É a prova da manuscritologia. A quantidade de cópias de um texto original. Vamos lá. Quanto mais cópias temos ou teremos mais facilidade para se reconstruir o original e verificar se houve alguma imprecisão. Olha aqui para mim. Eles valorizam todo documento que possui, quanto mais cópias, melhor. Se o documento era verdadeiro, era bom, circulava, ele teria muitas cópias. E quanto mais cópias, você pega aquele mundaréu de cópias e você compara todas e você pode reconstruir o original. Olha, esse está fechando, todos esses estão fechando, esse aqui não está fechando. Olha, é apenas 1% dos papiros. Então vamos lá, pessoal. Platão, tudo que se tem de Platão, tudo, vem de 7 cópias. Tudo que se tem de Platão. Tudo o que se tem de Tucídides são 8 cópias. Tudo o que se tem escrito de Aristóteles hoje no mundo foram copiados de 5 cópias, de 5 papiros. Quantas cópias vocês acham que o Novo Testamento tem? Vamos lá. Quantos? Robson? 10? 20? 1.000? 1.000? 2.000? O Novo Testamento se apresenta com mais de 14.000 cópias. Todo historiador sério, ele não precisa nem ser cristão. Ele pode dizer, não, eu não acredito no relato. Mas, como documento, é uma unanimidade. É o documento mais comprovado de todos os tempos, a Bíblia. A forma como o Antigo Testamento era escrito, uma hora eu vou explicar para vocês, a forma que os copistas faziam para escrever, é o documento, a Bíblia, é o documento mais sério já escrito. Só para apresentar, porque eu vou falar sobre a Bíblia, para a gente ter noção do que a gente está falando. Provas bíblicas da ressurreição de Jesus. Pessoal, o Novo Testamento, ele vai falar sobre a morte, a ressurreição de Jesus e de como isso vai atingir a nossa vida. Como que a vida, como que a morte e como que a ressurreição de Jesus tem a ver conosco. Isso é a pregação da igreja. E hoje nós vamos falar sobre a ressurreição. Em 1 Coríntios capítulo 15, Paulo vai dizer uma coisa, olha aqui. Se Cristo não ressuscitou, o cristianismo não passa de uma farsa idealizada por mentirosos para dar falsas esperanças a tolos crédulos.
Provas bíblicas. Eu vou primeiro falar sobre Bíblia, depois nós vamos falar sobre outras provas. Provas bíblicas da ressurreição de Jesus. Primeiro, a ressurreição de Jesus foi profetizada. Leia em casa Isaías 53, do 8 ao 12. Alguns vão dizer que não, ali não é, Jackson, não é a ressurreição. Alguns teólogos vão dizer que é. Isaías vai falar que logo após a morte de Jesus, ele vai ver o trabalho das suas mãos e vai ficar satisfeito. Ah, Jackson, isso para mim não é a ressurreição. Bom, eu acredito que Isaías estava profetizando, mas vamos adiante. 2. Jesus predisse a sua ressurreição. Dobre a tua atenção. Em Mateus, lê em casa, anota aí, Mateus 12, do 38 ao 40. Marcos 8, 31. Marcos 10, 33 e 34. João 2, do 18 ao 22. Pessoal, isso aqui é fantástico. Jesus disse, eu vou morrer e eu vou ressuscitar. Sabe por que isso é fantástico? Porque Jesus deu chance para os judeus se prepararem contra essa profecia. Grave isso na memória que nós vamos voltar depois. 3. Aqui, quadriplica a tua atenção. Jesus morreu na cruz. Tá, Jackson, o que tem a ver isso? Existem pessoas que dizem que Jesus não morreu. Eles dizem assim, não, ele teve uma quase morte. Eu não sei, não lembro como é que é o nome. Tem uma sigla. Vocês podem pesquisar na internet e vocês vão ver. Que aquelas pessoas estão lá. Quem já viu aqueles relatos que abriram o caixão e estava tudo... Meu Deus, o meu maior pesadelo é isso. Pessoal, se eu morrer, vocês esperam 2 dias para me enterrar, tá? Vocês não saem me enterrando assim, não, morreu? Pessoal, vamos fazer a cerimônia fúnebre do Jackson lá na igreja, já era, oba, haha. E se me enterrar, me larga um celular dentro do caixão, tá bom? Tá, e com crédito, né? E não é da TIM, tem que ser da Vivo porque tem um sinal bom. Não me larga celular da TIM, imagina? O cara pega o celular da TIM e não tem sinal lá dentro. Mas vamos lá, pessoal. Jesus morreu na cruz. O que isso tem a ver? Tem gente que diz que Jesus não morreu. Presta atenção aqui. Vamos lá. Primeiro, Jesus passou uma noite em claro antes de ser crucificado. Segundo, ele foi julgado, ele foi surrado. Eu falei muito sobre os açoites que Jesus passou semana passada. 3. Jesus foi crucificado. Um executor profissional declarou Jesus morto. O cara era profissional. 4. Para garantir... Vocês estão conseguindo me ouvir no fundo? Está me ouvindo, Thiago? Para garantir que ele estava morto, eles enfiaram uma lança no lado de Jesus. Essa lança furou o pericárdio dele. Saiu sangue e saiu água. Isso é só com gente que está muito estressada para acontecer isso. Depois, ele foi embrulhado em 45 quilos de tecido. Foi embrulhado. Jesus ficou no sepulcro 3 dias. E essa gente diz que ele passou uma noite em claro, ele apanhou pra caramba, foi crucificado, enfiaram uma lança no lado dele, enrolaram ele em 45 quilos de tecido, botaram ele todo machucado 3 dias numa tumba fria, sem remédio, sem comida. Ele se desvencilhou dos panos, não morreu asfixiado, se levantou, arredou uma pedra enorme, saiu caminhando no meio dos soldados e se apresentou para a igreja. Pessoal, se eu dizer que Jesus não morreu, eu estou fazendo um milagre maior ainda. É muito mais milagroso Jesus fazer tudo isso do que simplesmente ressuscitar. Vamos lá. Então, prova terceira, Jesus morreu. 4, Jesus foi enterrado em um sepulcro que era fácil de encontrar. Vocês vão ler, pessoal. Leiam em casa. Mateus 27, do 57 ao 60. Mateus vai falar
que um homem chamado José de Arimateia, ele era amigo de Jesus e o cara tinha grana, ele tinha um sepulcro novinho e era o sepulcro do ricaço do pedaço. Todo mundo sabia onde Jesus estava, todos. Não tem essa coisa, ele foi para um outro sepulcro, não sei o quê. Não tem, é tudo às claras. Quinto, Jesus apareceu fisicamente vivo 3 dias após sua morte. Muitos tocaram o seu corpo, Mateus 28, 9. Maria tocou ele, João 20, 17. Tomé tocou ele, João 20, 20 ao 28. Jesus próprio provou a sua ressurreição aos discípulos. Os caras estavam meio espiados. Não. Tu não ressuscitou. Tu é um espírito. Jesus chegou diante deles assim e eles diziam: que papo é esse, velho? Sou eu. Aí os caras ficaram meio espiados. Jesus, não. Me dá aqui uma comida. Vou provar para vocês. Comeu o pão e peixe na frente deles. Segundo, aqui não existe nenhuma prova histórica plausível daquele período para validar nenhuma explicação alternativa para a ressurreição de Jesus. Não existe nenhum documento provando, daquele período histórico, nenhum documento, nenhum testemunho de ninguém provando que Jesus não ressuscitou. Sexto, a ressurreição de Jesus foi registrada como escritura logo após o seu acontecimento. Alguma linha de teólogos acredita que Marcos foi escrito apenas 5 anos após a crucificação de Jesus. 7. A ressurreição de Jesus foi comemorada nos primeiros credos da igreja. Paulo vai falar isso. Jesus Cristo viveu, morreu e ressuscitou. E a igreja vai comemorar isso durante muito tempo. 8. A ressurreição de Jesus convenceu sua família a adorá-lo como Deus. Pessoal, vocês vão poder ler em casa, João 7,5, que os irmãos de Jesus não acreditavam que ele era Deus. Os irmãos de Jesus não adoravam Jesus. Mas após a ressurreição, Tiago e Judas, não o Iscariotes, o que escreveu a carta lá no final do Novo Testamento, eles vão adorar a Jesus. A Bíblia vai mostrar até a mãe de Jesus o adorando como Deus. 9. A ressurreição de Jesus foi confirmada por seus inimigos, inclusive Paulo. Pessoal, Paulo era o maior inimigo do cristianismo. Paulo odiava o cristianismo e ele não era qualquer mané. Só que a ressurreição de Jesus impactou a vida desse homem. Tá, Jackson, tu tá falando da Bíblia, cara. Eu não acredito na Bíblia. Então não vem com papo bíblico. Vamos lá. Então, segura essa aqui, campeão. Provas circunstanciais da ressurreição de Jesus. Primeiro, a transformação dos discípulos. Os discípulos eram tímidos, eram covardes. Pedro negou Jesus antes da ressurreição dele, pessoal. Só que depois disso, presta atenção, aqui é o clímax da mensagem. Depois disso, que Jesus ressuscita, os caras saem pelo mundo todo, Karine, dizendo: Jesus ressuscitou. E eles foram mortos por essa pregação. Vocês estão entendendo? É como chegar aqui, o Ed dizendo: Jesus ressuscitou dos mortos. E alguém botar uma arma na cabeça dele. Tu viu, Ed? E o Ed fosse no período bíblico dizendo: eu vi. E ele morrer por essa mensagem. Pessoal, esse testemunho, nenhum, eu não gosto de chamar isso, mas não existe em local nenhum da história multidões de pessoas morrendo por essa verdade. Todos os discípulos, exceto João, morreram por causa disso. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Será que ele ia fazer isso por uma mentira? Pessoal, eu acredito que existem homens mentirosos, mas eles mentem para o seu bom proveito. Eles vão mentir, por exemplo, quantos pregadores mentirosos existem? Muitos. Mas eles estão mentindo para quê? Para enriquecer, para atrair a atenção do povo.
É diferente do caso dos apóstolos. Eles pregavam uma mensagem e o que eles recebiam em troca disso era morte, era açoite. Eles tiveram que fugir, alguns deu a grande dispersão ali em Jerusalém. Então grave isso. Pedro antes negou, depois da ressurreição de Jesus, ele morre por essa mensagem. Tem algo, a gente tem que prestar atenção nisso. Os caras estão dando a vida por isso. E não somente eles, mas quase toda a igreja, muitos mortos, muitas pessoas morreram. Estevão, pessoal, um jovem. O primeiro mártir da igreja foi um jovem. A gente tem que prestar atenção nisso. 2. Essa aqui é muito boa. Fidelidade dos discípulos ao Messias. Pessoal, olha aqui para mim. Me digam aí um ícone hoje em dia que é famoso. Vou pegar assim. Ó, não sou contra o Lula, tá? Mas vou pegar o Lula. O Lula se apresentou, o pessoal, Lula, não sei o quê, vamos votar no Lula. É dar os primeiros problemas com ele. Muita gente abandona. Não quero. Pessoal, aqui no Sul tem o chamado vira-casaca. Vocês conhecem o vira-casaca? O cara que é gremista. Cara, eu tenho raiva de vira-casaca. Vira-casaca tem que ser açoitado com urtiga, cara. Meu Deus. O cara é gremista. Eu conheci o cara vestia Grêmio, que dava até a pé, nós iremos. Aí o Grêmio foi para a segunda, o cara, sou colorado. Acho que tem que ter uma cláusula entre os dois clubes dizendo, nós não te aceitamos aqui. Pessoal, o ser humano, ele não fica acompanhando quem não continua vencendo. Os discípulos jamais continuariam seguindo Jesus se ele não tivesse ressuscitado. O cara fez um fuzuê, o cara fez um alarido. Não, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Curou, pregou, fez um bolo, aí morreu. Os discípulos vão saindo, e eles abandonam Jesus. Até que Jesus ressuscita. E eles ficam fiéis ao Messias. Correndo, pessoal. Segunda prova circunstancial. Terceira, o caráter dos discípulos. Eu não estou falando aqui. Eu vou falar. Eu não estou falando aqui de Valdemiro Santiago. Eu não estou falando aqui de Edir Macedo. Eu não estou falando aqui de R.R. Soares. Gente, eu estou falando de gente. Eu estou falando de gente que deu a vida para alimentar pobre. Eu estou falando de gente que deu a vida para alimentar viúva, deu a vida para alimentar órfãos, deu a vida para alimentar pessoas que sofreram. Eram pessoas de caráter que morreram por essa pregação. Quarto, o dia da adoração foi mudado. Os judeus adoravam a Deus no sábado. Todo mundo sabe isso aí. Aí Jesus ressuscita quando? Quando? 1, 2, 3, quando? Aí que é tremendo, pessoal. Se fosse uma mentira. Não, é o seguinte aqui, ó. Macuco. Vamos esquematizar uma mentira. Nós vamos fazer nós queremos propagar que Jesus ressuscitou. O que a gente ia falar, Macuco? Que Jesus ressuscitou no sábado, né? É lógico. Vamos conquistar os judeus, vamos conquistar todo mundo. Jesus ressuscitou no sábado. Era muito mais fácil, pessoal. Mas o testemunho é exato. Jesus ressuscitou no domingo. No primeiro dia da semana. Todos os credos da igreja, de toda a história da igreja, vai mostrar que a igreja se reúne no domingo. No mundo todo, a gente pode ter reunião na quinta, uns gostam de ter reunião na quarta, outros na sexta, no sábado, mas domingo é unanimidade na igreja. Por quê? Porque nós comemoramos a ressurreição de Jesus. Grave isso. Aleluia. Quinto, o objeto da adoração. O pessoal sabia que não podiam adorar outros deuses. E a partir da ressurreição eles passam a adorar Jesus. Sabiam que eles poderiam morrer. Outra coisa, Jackson, mas o povo era idólatra, alguns vão dizer. Irmã Leia, alguns vão dizer assim, não, mas o povo de Israel era idólatra. O cativeiro babilônico curou a idolatria do povo de Israel. Depois do cativeiro babilônico, a gente não vê idolatria no meio do povo. E mesmo assim, os cristãos, judeus convertidos passaram a adorar Jesus. 6. Mudanças teológicas da igreja.
O batismo é uma coisa que vai falar da ressurreição. Como que a gente batiza? Em breve nós teremos batismo aqui na igreja. Não aqui na igreja. Nós estamos pensando numa coisa fantástica. Nós estamos pensando em, se Deus permitir, fazer um culto ao ar livre, bacana, com tudo, e batismo na rua como era nos primeiros séculos. Porque o batismo é um testemunho público que alguém serve a Deus. Isso vai ser fantástico. Pessoal, o que é o batismo? A gente pega o cara e depois sai limpando ali. O batismo simboliza isso, morte e ressurreição. Os primeiros cristãos rejeitaram cumprir a lei de Moisés. Algo muito forte impactou aquela gente. 7. Quadriplica ao 8º a tua atenção. As mulheres foram as primeiras a anunciar a ressurreição. Pessoal, a gente está falando de um povo que no meio daquele período tratava as mulheres que nem bicho. Se eles fossem inventar uma mentira, eles jamais teriam baseado no testemunho de mulheres. Vocês estão entendendo? Aqui é prova que a coisa foi andando ao natural. As primeiras a anunciar a ressurreição foram as mulheres. 8, a pregação da igreja primitiva. Primeiro, nunca houve debate sobre a ressurreição de Jesus. Era natural. Ninguém debateu isso na igreja primitiva. Não existe nenhum documento histórico dizendo que houve algum debate. Nunca ninguém disse, o túmulo não ficou vazio. Nunca ninguém falou isso. Eles diziam, não, roubaram o corpo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. E outra coisa que eu quero lembrar vocês, os guardas que estavam guardando o corpo de Jesus. Cara, eu tenho vontade de rir de alegria disso. Porque isso muda a história. Eu estou falando de um homem, pessoal, que ele pisou os pés nessa terra. E aí ele dividiu a história. Até quem não gosta de Jesus, até quem não concorda com o evangelho, com o que a gente prega, ele tem que dizer, feliz 2014. Final do ano, agora quando virar o ano, ele vai ter que dizer assim, cara, eu detesto o evangelho. Mas ele vai pegar e vai mandar feliz ano novo, porque a história foi dividida em Jesus. Isso é tremendo. A pregação da igreja primitiva. A igreja não defendia a ressurreição, a igreja pregava a ressurreição. Dos 28 capítulos de Atos, 12 capítulos os discípulos vão pregar a ressurreição. 9. O sepulcro não foi venerado. Quando tem um morto e o morto está ali, o que acontece? O pessoal vai e venera, né? Os mais antigos se lembram quando o Kurt Cobain morreu? Quem se lembra aí? Te lembra, né? O cara se matou em Seattle e houve uma veneração enorme ao túmulo dele. Elvis Presley faleceu, acho que foi em 77. Veneração no túmulo dele. Veneração no túmulo do Michael Jackson. Jackson, mas isso é na época de hoje. Na época de Jesus não tinha isso. No período de Jesus tinham 50 túmulos que estavam sendo alvo de veneração. O de Jesus não houve isso. Porque ele ressuscitou. E aqui, pessoal, isso aqui é... Como que eu vou falar isso aqui? Isso aqui chega a ser engraçado. Eu estou falando de um povo que começou a pregar que Jesus ressuscitou. Que Jesus ressuscitou. E começa a agregar gente, chegar. Numa pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem. Depois mais 5.000 pessoas se juntam à igreja. Era muita gente. E sabe como é que a pessoa fazia parte da igreja? Não é que nem nós hoje aqui. O pessoal chega, pessoal. Na época dos discípulos havia uma pergunta. Digamos que o Robson, o pastor, eu chegava assim, Robson, eu quero me converter. Daí o Robson olhava para mim, tu quer catecúmeno? Sim, eu quero me converter. Como que eu faço? Daí o Robson perguntava para mim, tu crê que Jesus ressuscitou dentre os mortos? Creio que ele ressuscitou. Tu te arrepende dos teus pecados? Sim, me arrependo. Aí tinha uma pergunta que o Robson ia fazer. Tu está disposto a morrer por ele? Vocês estão entendendo o nível
o nível de gente que tinha na igreja primitiva? A igreja cresceu assustadoramente nas barbas do Império Romano. Correndo. Provas históricas, aqui é bem rapidinho. Provas históricas não cristãs, é gente que não é crente, que não era crente, da ressurreição de Jesus. Flávio Josefo, ele foi um historiador judeu. Ele vai falar no Testimonium Flavianum, que é a passagem famosa dele, que ele vai falar acerca da ressurreição de Jesus. Suetônio, ele era um historiador romano, e ele fez uma biografia de Nero, e nessa biografia ele diz que os cristãos eram mortos por pregarem a ressurreição de Jesus. Plínio, o jovem, ele tem uma carta dele em 111 depois de Cristo, que ele manda para o imperador Trajano, e ele diz, olha, os crentes se reúnem todos os domingos. Eu comentei com os guris hoje, sabe qual era o horário da reunião dos cultos nos domingos, da igreja primitiva? Era antes do sol nascer. O culto terminava com o sol nascendo, simbolizando a ressurreição. A explicação judaica foi que o corpo foi roubado. Foi? Então os caras chegaram lá, os discípulos, tudo pescador, diante de soldados romanos, a nata dos guardas, chegam lá, tiram todo mundo de lá, arrastam uma pedra enorme, pegam o corpo de Jesus e levam. Pessoal, por que Roma? Por que foi só os judeus que não, mente aqui, mente ali? Por que Roma não se declarou acerca disso? Roma não teve nenhuma declaração. Roma não declarou nada. Porque eram fatos, eram evidências. Ah, mas Jesus não morreu ali na cruz, ele saiu. Tá, mas onde ele morreu depois então? Ah, Jackson, muito bonito. Muito legal. E o que tudo isso tem a ver com a tua vida? O que isso tudo tem a ver com a tua vida aqui essa noite? O que tudo isso que eu falei aqui, esse monte de informação? Bom, a gente sabe que Jesus ressuscitou. Está comprovado. A história mudou, tá bom. Tá, mas o que isso tem a ver com o meu dia a dia? Primeiro, bem rápido. A ressurreição de Jesus, Paulo vai falar em Romanos capítulo 4, versículo 25, que ele ressuscitou para a nossa justificação. Sabe o que é justificar uma pessoa? Sabe o que é ser justo, Tiago? O cara comete um crime, matou uma pessoa. Se ele chegar perante o presidente da república e perguntar assim, para a presidenta, né, a Dilma, eu quero pedir perdão. A Dilma vai perdoar o infrator. Mas ela não pode justificar. Justificar é pegar alguém que cometeu um crime e colocar no lugar de alguém que não cometeu crime nenhum. É alguém que cometeu um crime terrível. Deus pega essa pessoa e coloca no lugar de alguém que não cometeu crime nenhum. Por quê? Porque Jesus, que não cometeu crime nenhum, ocupou o lugar dessa pessoa. A primeira bênção da ressurreição de Jesus é que todos nós aqui, Deus, sabe o que é isso, pessoal? Isso é louco. Isso é fantástico. Não tem notícia melhor do que essa. Talvez hoje não faça muito sentido, mas vai ter um dia que vocês vão dar graças a Deus por causa da justificação. Vai ter um dia na eternidade que vocês vão olhar para trás, nós vamos olhar e nós vamos dizer obrigado, Senhor, por causa disso. Obrigado pela justificação. Deus olha para cada um que está aqui essa noite. Apesar dos teus pecados, das tuas falhas, se você se arrepende, se você pede perdão e procura não praticar essas coisas, Deus olha para a cara de cada um aqui e diz que vocês são justos. A ressurreição de Jesus é isso. O Matthew Henry vai dizer o seguinte: a ressurreição, o que é? A pena foi a morte. Aí quando a pessoa vai presa, quando ela sai da cadeia, o que é? É a prova que ela pagou pelo crime. Jesus entra na cadeia da morte e ele sai vitorioso, conquistando o nosso perdão, mostrando que a pena foi paga e ele foi livre. Segundo, Romanos 6, leia em casa, todo Romanos 6. Paulo vai fazer um paralelo, que a morte de Jesus
é a nossa morte para o mundo, é a nossa morte para o pecado, é a nossa morte para os desejos carnais. E a ressurreição de Jesus é a nossa nova vida. Segundo aspecto da ressurreição, a ressurreição garante novo nascimento para as pessoas. O que é novo nascimento? É uma nova natureza, a pessoa é mudada, é a conversão. É pegar alguém que tinha prazer em destruir, e essa pessoa passa agora a ter prazer em amar o próximo, prazer em fazer o bem, prazer em perdoar, prazer em amar e apertar, abraçar, ajudar os pobres, alcançar, pregar o evangelho. É uma nova natureza, é uma nova vida. E isso foi conquistado na ressurreição de Jesus. Terceiro, juízo. Jesus, pessoal, vamos ler essa passagem bíblica todo mundo junto. Isso aqui eu quero que todo mundo leia. João capítulo 5. Versículo 19. Pessoal, vamos todo mundo ler. A melhor parte da pregação é a leitura bíblica. Gravem isso. João 5, 19. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Tudo que o Pai faz, o filho faz. Porque o Pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai, olha o que Jesus vai falar, ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica a quem eles quer. Jesus está falando da ressurreição dele. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Versículo 25, preste atenção. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para quê? Para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Ressurreição dos mortos. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida. Os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus vai vincular a ressurreição dele com o juízo. Ele diz, o Pai ressuscita o Filho. Isso se cumpriu. Em seguida ele diz que o Filho vai julgar todos os homens. Por que nós acreditamos que uma parte da profecia está cumprida e que ele não cumprirá a segunda? Outra coisa. Por onde vai começar o juízo de Deus? Leia em casa, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 17. Pedro vai dizer que o juízo de Deus começa pela casa de Deus. A gente está olhando o mundo, é passeata, é não sei o que, é casamento gay, é roubalheira, é corrupção, vamos fazer pregação na rua. Isso é bom, está todo mundo errado, beleza. Só que o juízo de Deus não vai começar no mundo, o juízo de Deus vai começar na casa de Deus. E eu quero dizer uma coisa para vocês, a volta de Jesus vai ser Deus dizendo, acabou a palhaçada. Acabou a palhaçada de roubo no meu nome.
Deus vai julgar. Jesus vai julgar e vai começar pela casa do Senhor. E último, para acabar a pregação, o último aspecto da ressurreição é a esperança. Jesus venceu a morte. Eu estou pregando para pessoas aqui, pessoal, que todos nós temos problemas. Todos nós que estamos aqui temos angústias, temos tribulações. Jesus, com certeza, vai modificar, vai fazer um milagre na vida de muitas pessoas, mas outras ele não vai fazer. Só que o tremendo que a ressurreição nos garante, Paulo vai falar aos Coríntios, capítulo 15, 1 aos Coríntios, Paulo vai falar aos Tessalonicenses, que a ressurreição, pessoal, isso é lindo, a ressurreição nos dá esperança. Me dá esperança de no dia da ressurreição, eu vou encontrar minha avó. As minhas duas avós. Primeiro a minha avó materna que faleceu antes, que servia ao Senhor, pregava o Evangelho, se converteu ao Evangelho, buscava a Deus. Eu vou encontrar ela de novo com aqueles cabelos lindos que ela tinha, aqueles cabelos ruivos, eu vou olhar na cara dela, eu vou abraçar ela. Porque Jesus ressuscitou, pessoal. Segundo a minha avó materna, que 2, 3 dias antes dela morrer, eu fui até o hospital, preguei o Evangelho para ela na minha frente, eu e ela se converteu e se arrependeu dos seus pecados. E eu dizia, avó, se a senhora crê, vó, aperta com força a minha mão, se a senhora está crendo que isso é palavra de Deus. E a minha avó, bem velhinha, deitada num leito, e eu dizia, vó, a senhora tem uma eternidade, se arrependa dos seus pecados, porque às vezes a gente olha as pessoas mais velhas e pensamos que elas não têm pecados. Eu dizia, avó, se arrependa dos seus pecados. E ela com os olhos fechados, e eu me lembro que eu estava sozinho, pedi para a enfermeira sair, eu e ela ali, e eu disse, vó, se a senhora está crendo no que eu estou lhe falando, aperta com força a minha mão. E com o restinho de força que ela tinha, ela apertou com aquela mão de índia dela, apertou forte a minha mão. A ressurreição de Jesus nos dá esperança. A ressurreição de Jesus nos diz que a morte não é o final. Que a morte não é o ponto final, pessoal. Vai ter gente, eu sei disso. Nós vamos encontrar Jim Elliot, que foi um grande missionário novinho. Ele foi pregar o Evangelho nas tribos indígenas. No local onde eles matavam os missionários para comer eles dentro de um caldeirão. Mataram ele, mataram vários missionários muito jovens. Eu quero chegar lá, eu quero olhar a cara desse cara. Eu quero olhar a cara de David Briner, que se foi até os índios de pele vermelha. Eu quero olhar João Batista, que perdeu a cabeça em prol do Evangelho. Por quê, pessoal? Por quê? Por que nós somos um povo diferente? Nós choramos, nós nos entristecemos com os que morrem. Mas lá no fundo tem uma esperança. Tem uma esperança. Ah, mas eu não sei, ele não servia a Deus. Ninguém aqui sabe se uma pessoa não teve um encontro com Cristo na última hora. O ladrão estava na cruz, pessoal. Eu também não estou dizendo que todos têm. Mas eu estou dizendo que nós podemos ter esperança. O ladrão estava na cruz, estava tudo perdido, ele estava morrendo. Ele olhou Jesus e ele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. A ressurreição de Jesus, Paulo falou isso, porque ele ressuscitou. Ele nos ressuscitará. Pessoal, isso é a maior consolação. Hoje em dia ninguém fala isso. O que eu falei para vocês aqui, durante 2000 anos, foi uma doutrina central da igreja que foi perdida. Isso, pessoal, nos consola. Agora, aquela pregação imediatista que tem que acontecer, e às vezes nós nos frustramos. Isso não consola ninguém, isso traz pânico, isso traz pavor. Não, mas o fulano disse que estava curado. Eu creio que Jesus cura, eu vi Jesus curando pessoas, pessoal. Eu estava pregando numa igreja e me trouxeram uma mulher com uma bola enorme aqui. E disseram, Jackson, ela está com câncer. Eu falei, poxa, por que eles têm a mania de trazer tudo para o pregador? Cara, eu não sou curandeiro, fiquei pensando na minha cabeça. Esses caras são loucos, eu estou pregando aqui. Mas não, a gente pensa que o pregador ele tem um troço diferente. Jesus falou que os crentes vão curar enfermos.
Mas tudo bem, né? Vamos orar. Eu estou na frente de todo mundo aqui, não vou fazer feio. Taquei a mão ali e comecei a orar. Vamos pro que deve é. Jesus cura essa mulher. Deu 2 meses eu voltei na igreja, a mulher com os exames estava curada. Mas eu já orei por gente que não ficou curada. Porque isso, pessoal, não é eu não detenho nada, você não detém nada. É conforme a misericórdia do Senhor. Mas o ponto final não é a cura ou a não cura. O ponto final é vivermos essa vida olhando o Senhor, com os olhos fitos nele, confiando. Graças a Deus nos deu mais um dia, tenho hoje, vou viver o hoje para a glória de Deus. Amanhã, se eu abrir os meus olhos, é mais um dia. E eu vou vivendo para a glória de Deus. E eu sei que naquele dia da minha morte, Ele vai estar lá olhando e nós vamos fechar os olhos aqui. E quando abrirmos os olhos lá no céu, veremos um campo lindo e o nosso Senhor com os braços abertos para nos receber. Isso é esperança. Isso é esperança. Paulo vai dizer que a esperança é a base do Evangelho. Se nós esperamos a Cristo somente para essa vida, nós somos o mais miserável dos homens. Vamos ficar de pé, igreja. Eu quero orar. Pode deixar ali, André. Pode deixar ali. Eu quero orar, pessoal. Estou muito feliz. O Senhor diz: tenho buscado a Deus, tenho buscado ao Senhor. Eu quero que Deus transforme a tua vida, a minha vida. Eu quero que a gente viva algo que a igreja primitiva viveu. Eu quero que a gente viva unido como igreja. E a igreja primitiva, ela tinha isso, pessoal. A igreja primitiva, ela tinha uma doutrina muito sólida. Eles sabiam no que eles criam. E eles tinham muito amor. Eles tinham muito amor. Eles sabiam toda a resposta. Toda a resposta vinha da Bíblia para eles. Tudo. Eu tenho buscado a Deus. Eu quero dizer para vocês que estudo não mata ninguém. Pensar não faz ninguém ser frio. Pelo contrário, o Jonathan Edwards dizia assim, irmão Jerzy: teologia em chamas. Luz para o entendimento, raciocínio, e fogo para o coração, sentimento por Deus. A minha oração é que nós vivamos isso. Nós não vamos ser uma igreja perfeita. Nós vamos ter os nossos problemas. Mas nós vamos, como igreja, passar por esses problemas, superar esses problemas, e nós vamos marchar, e nós vamos pregar o Evangelho. A mensagem do Evangelho é esta: que um homem justo esteve aqui, morreu no teu lugarzinho e no meu lugarzinho, mas a história não acaba num conto triste. Ele ressuscitou, pessoal. Ah, mas eu nunca vejo pessoas ressuscitando. Pessoal, é um milagre. Quando o milagre acontece todos os dias, deixa de ser milagre. Vamos orar, pessoal? Vamos orar? Que isso conforte o teu coração. Que vá para casa pensando: não é o fim. Não é o fim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque, como essa chuva que cai sobre nós aqui essa noite, as tuas bênçãos têm sido demais sobre todos nós. A tua ressurreição, o fato comprovado da tua ressurreição, tem alcançado as nossas vidas. Senhor Jesus, renova a vida dos meus irmãos. Renova, Senhor. Dá pulsão pela tua palavra, dá sentimento pelo teu evangelho, Senhor. Em teu nome, Jesus, tu tem poder, tu venceu a morte. O que quer vencer uma frieza espiritual para ti? Arranca aquele meu irmão que está perdendo a vontade de ler a tua palavra.
Arranque ele desse lugar, Senhor. Arranque essa minha irmã que está desanimando na fé. Arranque ela desse lugar. Devolve a alegria da salvação para os teus filhos, Senhor Jesus. Devolve a alegria da salvação, Senhor. Nós precisamos de Ti. Não temos outro lugar para ir, Senhor. Não temos outro lugar. Obrigado, obrigado, Senhor, pela Tua ressurreição. Isso nos dá uma esperança. Senão estávamos mortos nos nossos pecados e o que nos esperava era condenação. Mas Tu és bom, Senhor.